E aí pessoal, dando continuidade à nossa playlist de Introdução à Biologia, nós vamos para a última aula dessa playlist e logo seguiremos para a playlist de A Origem da Vida, onde estudaremos as teorias e as hipóteses que são sustentadas para tentar explicar qual foi a origem da vida. Então, vamos lá. Vou começar pela primeira questão que diz assim: analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente o nome dado às unidades básicas da matéria. Ou seja, se você assistiu a aula a respeito de as características dos seres vivos e os níveis de organização, você vai lembrar que eu falei o seguinte: existe uma unidade fundamental que compõe tanto a matéria inanimada quanto a matéria animada, ou seja, os seres vivos. E existe uma unidade fundamental que é de perspectiva apenas da vida. E qual é a unidade básica dos seres vivos? É a célula, assim como eu falei na primeira videoaula, quando eu expliquei a respeito da teoria celular. Então a teoria celular é a teoria que diz o seguinte: a célula é a unidade fundamental da vida. Então, se a célula é a unidade fundamental da vida, ela é a unidade que compõe todos os seres vivos. E que não quer dizer, então quer dizer o seguinte, que a matéria não viva não possui célula. Então a alternativa é a letra C, ela não pode ser aceita como correta. E nem as outras alternativas, porque tanto a célula, quanto a organela, quanto a população, quanto o tecido diz respeito aos seres vivos. E qual é o único que diz tanto respeito aos seres vivos, quanto diz respeito aos seres não vivos, aqueles que não possuem vida? É o átomo. Por quê? Porque você pode encontrar moléculas de átomo, como é o caso do carbono, dentro de um ser vivo, como dentro de um ser não vivo. Então o átomo é a unidade da matéria que vai unificar tanto os seres vivos quanto os seres não vivos. É a unidade de toda e qualquer matéria que exista. Então, a alternativa, letra A, o átomo, é a unidade básica da matéria. A próxima questão, ela diz o seguinte: sabemos que todos os seres vivos, com exceção do vírus, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de... Veja bem, uma célula que é procariótica, ela é uma célula unicelular, ou seja, todos os seres procarióticos são compostos por uma única célula, seja uma bactéria ou seja uma arquea. Então, não podemos dizer que existe uma especialização dentro das células desses seres vivos. Quando há alguma novidade ou quando há uma característica dentro desse ser, é uma característica da espécie daquela bactéria ou daquele ser bactéria ou daquela arquea, daquela unidade da vida, daquele ser que compõe sua única célula. Então, essas funções semelhantes que acontecem nas células só podem ocorrer dentro dos seres multicelulares. Por exemplo, você pode usar você como exemplo. Você pode usar sua pele. Sua pele tem uma característica diferente, que é o seu tecido epitelial. Ele tem uma característica diferente do seu tecido muscular. Eles possuem funções distintas. Então, essas funções que podem englobar essas células num único conjunto é essa especialização. E ele é chamado de tecido. Existe o tecido muscular, existe o tecido nervoso, tecido conjuntivo e assim por diante. Então, a característica, o conjunto de células com estruturas e funções semelhantes recebe o nome de tecido. Assim como eu falei, existem células, logo depois das células, ocorre as especializações das células dentro daquele único organismo multicelular que é chamado de tecido. Então, alternativa, letra C. Vamos lá, aqui diz o seguinte: os tecidos são um conjunto de células semelhantes em estrutura e função. Como exemplo de tecidos, podemos citar o tecido epitelial, conjuntivo, muscular, ósseo e nervoso. Sim, os ossos são um tipo de tecido também. Vamos lá. Com diferentes populações coexistindo em um aquário, qual nível de organização biológica ele se encaixa? Levando em consideração não só os seres vivos, mas o ambiente por eles habitados. Veja bem, se você assistiu às aulas de níveis de organização da vida, você vai lembrar do seguinte: o que é que eu chamei de ambiente? O que é um ambiente que aquele ser vive? Ou seja, o solo, a quantidade de água disponível, a quantidade de calor
de luz solar disponível naquele ambiente. Isso é o que é chamado de biótopo. O biótopo é essa parte não viva em que os seres vivos existem, em que eles têm que lidar. E existe também a população. O que é as populações? É um conjunto de seres de uma mesma espécie. E a junção desses conjuntos de seres da mesma espécie forma uma comunidade. E a comunidade mais o biótopo, ou seja, mais o ambiente que ele está vivendo, forma seu ecossistema. E é isso que ele está dizendo aqui, veja, levando em consideração não só os seres vivos, mas o ambiente por eles habitados. Então, levando em consideração a comunidade, que é o conjunto de populações, ou seja, espécies distintas vivendo naquele ambiente, mas o ambiente em que ele vive forma o seu ecossistema. Então, a alternativa é a letra B. Aqui tem ecossistema é igual comunidade mais biótopo. A comunidade é um conjunto de populações. O que é uma população? São conjunto de espécies, ou seja, é mais de um ser daquela mesma espécie que existe dentro de um ambiente. Então, se eu pegar diferentes espécies vivendo dentro de uma certa delimitação geográfica, eu tenho uma comunidade. Se eu levar em consideração o ambiente em que aquele ser vivo existe, em que aquela comunidade existe, eu estou levando em consideração o biótopo. Então, se eu levo em consideração a comunidade mais o biótopo, eu estou me referindo ao ecossistema daquele local. E um aquário é sim um ecossistema, porque ele tem toda a comunidade biológica, que são as diferentes espécies que coexistem, mais o ambiente daquele aquário. Então, um aquário pode ser considerado sim como um ecossistema. Inclusive, isso já foi questão do Enem. Vamos lá. Vamos para a última alternativa, a última questão, que diz o seguinte: levando em consideração o metabolismo e suas duas formas de ser, ou seja, o anabolismo e o catabolismo, qual dessas fórmulas é um exemplo de anabolismo? As fórmulas são A, dióxido de carbono mais água formando glicose. A fórmula B, glicose é igual dióxido de carbono formando água. Ou seja, o que é que está acontecendo? Qual é a diferença aqui? Aqui no primeiro, na letra A, eu tenho duas moléculas mais simples que se unem e formam uma molécula complexa. Embaixo eu tenho uma molécula complexa que se parte e forma duas moléculas simples. E o que é um anabolismo? Anabolismo é um processo de condensação ou síntese. E qual dessas fórmulas está acontecendo isso? Qual dessas fórmulas eu tenho duas moléculas simples que se formam numa complexa, que se unem, que sintetizam, que se condensam para formar uma molécula mais complexa? É a letra A. E qual é o nome dessa reação química? Qual é o nome desse processo químico que está acontecendo aqui? É a fotossíntese. Então, a fotossíntese, o próprio nome já diz tudo. Síntese é um processo de síntese, de anabolismo, que vai acontecer nos vegetais. Vamos lá. Embaixo eu tenho a glicose que se parte e forma duas moléculas mais simples. Esse é um processo de catabolismo, um processo de quebra, de lise. Sempre que apareceu o termo cat ou lise, é um processo de quebra. Veja bem, eu tenho uma molécula complexa que se quebra e forma duas moléculas mais simples. Então não é um processo de anabolismo. Anabolismo é a letra A, a fotossíntese, onde o próprio nome já vem com o termo síntese. A alternativa, letra A.